Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Esther, no capítulo 4. Queridas, já tem mais de um ano que eu estou presa no livro de Esther, eu não consigo sair de lá. Mais de um ano. Eu já ministrei aqui para as líderes, geralmente, para as diaconisas, para os pastores, sobre Esther, já ministrei sobre influência, já ministrei em agosto agora, no chá. Quem teve no chá de mulheres em agosto? Glória a Deus, foi bênção, não foi? Ministrei sobre identidade dentro do livro de Esther, mas quando o Senhor nos deu o tema da conferência, eu não consegui sair do livro de Esther. Eu falei, vou ter que ficar aqui ainda, porque é um livro muito rico, que tem muito ensinamento para nós, né? E agora nós vamos compartilhar dentro desse livro de novo, dentro do texto, sobre posicionadas para este tempo. Amém? A gente vai ler um pouquinho. Eu quero ler todo o capítulo 4 com você, para contextualizar aqui um pouco. A partir do versículo 1, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther respondeu a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Amém, queridas? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor conhece cada uma de nós. O Senhor conhece cada coração aqui nesta noite, Pai, e eu oro para que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos sonda e nos conhece, Ele venha de encontro a cada coração aqui nesta noite.
Jesus, eu oro para que haja cura do alto. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra possa gerar transformação, Senhor, na vida das minhas irmãs aqui nesta noite. Jesus, como foi cantado aqui, como foi lido aqui, o Senhor conhece a nossa história, querida. O Senhor conhece a sua história ainda antes de você nascer, ainda antes de você estar no ventre da sua mãe. O Senhor, Ele te conheceu. E se você está aqui nesta noite, eu creio que Ele tem algo para fazer na sua vida. E eu oro, Senhor, para que o propósito do Senhor venha se cumprir, para que o propósito da palavra enviada venha se cumprir em nós, que ela venha encontrar em nós, Senhor, um coração faminto, sedento, um solo fértil, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toda distração, Senhor, ó Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para nos distrair, tudo aquilo que vem para roubar, ó Deus, a palavra semeada, em nome de Jesus, que caia por terra nesse momento, Senhor. Eu declaro que somente o Teu Espírito Santo tem autoridade, Senhor, para se mover neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Beber uma aguinha porque eu cantei demais. Que louvor maravilhoso, não foi, irmãs? Foi maravilhoso e tem mais para nós. Amanhã tem mais ainda para nós. Vai ser poderoso. Queridos, eu creio que Deus, Ele já está levantando uma geração de mulheres posicionadas nele. Agora você fala amém. Agora você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Amém. Mulheres queridas, mulheres improváveis. Todas as vezes que a gente pensa, o Senhor está levantando alguém, a gente pensa, não que isso não possa acontecer, não que qualificações sejam ruins, mas a gente já pensa na pessoa mais qualificada do que eu, não é assim? Mas o Senhor está levantando uma geração de mulheres posicionadas neles, e mulheres improváveis, são mães, são donas de casa, amém, queridas? São líderes na casa, são pessoas desconhecidas para o mundo, mas conhecidas por Deus. Talvez o mundo nunca tenha notado você, mas eu quero te dizer que o céu conhece o seu nome. Amém, querida? O céu conhece o seu nome, o céu conhece você. A gente pode até nos subestimar, porque a gente é boa para fazer isso, não é, não, irmãs? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não subestime o Deus que te escolheu. Agora você pode falar, fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Não subestime o Deus que te escolheu. Porque, queridas, na Bíblia, nós vemos vários exemplos de fé. Vieram de pessoas improváveis, sim ou não? Pessoas desconhecidas. Pessoas que não eram famosas aos olhos dos homens, mas elas eram vistas pelo Senhor. O Senhor as enxergava. E eu quero dizer para você, o Senhor, Ele te enxerga. O Senhor, Ele te vê. E Ele sempre vai trabalhar através dos posicionados. Nem sempre aqueles a quem o Senhor chama terá todas as habilidades. A gente vê muito isso na palavra de Deus. Nem sempre eles terão todos os atributos, mas sempre, aqueles a que o Senhor chama, eles serão posicionados, porque Deus trabalha com pessoas que se posicionam. Talvez você olhe para você e você não enxerga as qualidades que você gostaria de ter, não é assim? A gente é boa para se comparar, não é? A gente gosta de se comparar com o outro. Eu não canto como a Ada. Eu não prego como fulano. Eu não faço como fulano. Às vezes a gente não enxerga as qualidades em nós. Mas deixa eu te dizer, tudo aquilo que Deus está procurando são corações disponíveis e posicionados nele. Porque é isso que ele precisa para se mover sobre a terra. Amém? Então, eu tenho uma palavra para você. É tempo de sair do anonimato então, queridas. Porque o Senhor está nos chamando para este lugar. Para nos levantarmos, nos posicionarmos nele. Sermos influência para outras pessoas. Que é o que nós vemos na palavra. Sempre, quando Deus levanta alguém,
Deus não colocou Esther no lugar que colocou, só para ela ser a rainha e botar uma coroa bonita na cabeça. Deus colocou ela naquele lugar porque Ele tinha um propósito maior. Tudo aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você está ligado a pessoas. Ele vai conectar pessoas na sua vida, para que você seja influência sobre a vida dessas pessoas. Amém, queridas? Nós não somos represas que represamos o mover de Deus, porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o reino dEle. Nós precisamos ser rios, rios que fluem, rios que alcançam vidas, porque esse é o propósito dEle. E o propósito dEle sempre será maior do que nós. Nós fazemos parte, mas sempre será maior do que nós. E como a maioria aqui deve conhecer, que eu creio que a maioria aqui é cristã, você deve conhecer, quem já me ouviu conhece muito sobre a história de Esther. Né? Que Esther, um resumo básico aqui para nós. Ela era uma jovem órfã, escrava, estrangeira até então, numa terra estranha, né? Que eram do povo que foi levado cativeiro lá atrás por Nabucodonosor. E depois veio a Pérsia e governou tudo, e Esther estava aqui nesse contexto. Então ela era essa mulher órfã, escrava, estrangeira, sem poder nenhum, sem voz. Ela não era de uma família famosa, não. Ela era uma escrava. Mas Deus já estava ali nos bastidores, costurando cada detalhe da história de Esther. E como você deve saber, aconteceu ali que a rainha Vasti foi deposta do seu lugar. E então eles levantam ali tipo um concurso agora e traz todas as jovens bonitas, virgens, donzelas do reino, para que pudesse passar por essa seleção ali, para que se apresentasse diante do rei, para que então fosse escolhida a próxima rainha da Pérsia. E ali estavam as mais lindas, você pensa comigo, queridos, era para ser a esposa do rei da Pérsia. Ali estavam as mais lindas mulheres e donzelas, e Esther estava entre elas. Mas, de todas essas mais lindas e mais belas, somente Esther contava com o favor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa competir com ninguém, você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa da admiração de ninguém quando você tem o favor do Pai. Quando você tem o favor de Deus. Porque muitas vezes nós estamos sempre buscando por aprovação das pessoas, sim ou não, irmãs? Pela admiração das pessoas. Mas deixa eu te dizer, o que importa é se você tem o favor do rei, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai nos colocar, nos posicionar no lugar que Ele tem reservado para nós. De todas, as mais belas e mais lindas, e eu creio que Esther era, porque senão ela não estaria lá também. Ela também contava com os atributos da beleza, mas não foi por causa da beleza dela que ela foi colocada onde foi. Foi porque ela tinha o favor do alto sobre a vida dela. E quando ela é feita rainha, logo em seguida você vai ver que estoura ali uma armação, ali uma artimanha, para destruir o povo de Deus. O inimigo queria exterminar os judeus. Isso não é novidade, né, irmãos? Quando Salomão diz que não há nada de novo sobre a terra, a gente vê isso até hoje, né? Mas o inimigo, ele queria exterminar os judeus. E quando o primo dela, Mordecai, ouve, descobre toda essa trama, ele vai e se planta lá na porta do palácio. Ele não podia entrar. Ela, como esposa do rei, não poderia jamais sair ali para conversar com o homem, mas eles conseguem uma forma de se comunicar, e é quando ele envia a notícia para ela do que estava acontecendo, de toda a tramóia que estava ali acontecendo para destruir o povo dela, que era o povo judeu. E detalhe, ninguém sabia que ela era judia. Até então ela estava lá, mas ninguém sabia que ela era judia. Estava em silêncio. Ninguém sabia a origem da esposa do rei. E aí, olha só. A resposta de Esther para ele foi: olha, todo mundo sabe aqui que ninguém pode se achegar na presença do rei se não for chamado por ele. E sabe que só há uma sentença se alguém fizer isso, que é a morte. A não ser que
Ele estenda ali o seu cetro de misericórdia para que viva. E nesses últimos 30 dias ele não me chamou. Tipo assim, sinto muito, não posso fazer nada. O que você espera que eu faça numa situação dessa? Talvez naquele momento, queridas, e eu estou conjecturando aqui, né, não estou dizendo que aconteceu, mas talvez naquele momento ela pensou assim, bom, eu estou segura? Porque se todo mundo vai morrer, eu estou dentro do palácio do rei, estou dentro de uma fortaleza. Então eu estou segura, eu penso nisso, por quê? Por causa da resposta do primo dela para ela, que é o que faz ela acordar. Porque ele diz para ela assim, olha, você está achando que porque você está aí dentro da casa do rei, só você vai escapar? Só você vai viver? E ele diz, olha, se você se calar, Deus, ele vai levantar socorro para o povo dele. Mas você e a sua casa vão perecer. E aí é onde ele libera essa frase que é o tema da conferência, que é onde ele diz, quem sabe não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada rainha. Olha só, então foi preciso um saculejo para ela acordar. E entender o porquê Deus colocou ela naquele lugar. E entender que havia um propósito maior para a vida dela do que simplesmente usar uma coroa e um vestido bonito. Deus a colocou naquele lugar com um propósito que era maior do que ela. E Deus estendeu o favor dele sobre ela, para que na hora certa, no momento certo, ela pudesse ser uma voz que ia influenciar na salvação do seu povo. Irmãs, olha que privilégio é esse. Olha que privilégio ela poder fazer parte de algo tão grandioso. Uma mulher. Por que eu digo uma mulher? Porque mulheres, desde sempre, né, são muito menosprezadas. Mas Deus sempre usou as mulheres. Deus sempre levantou mulheres, mulheres posicionadas, e a gente vê isso ao longo da Bíblia por várias e várias mulheres, né? E eu quero dizer para você, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que todo propósito de Deus demanda um posicionamento. Amém? Todo propósito de Deus demanda um posicionamento. O que é se posicionar dentro da linguagem cristã? É assumir o lugar que Deus te confiou. E agir de acordo com a vontade do Senhor, mesmo quando isso exige de nós renúncia, fé. Isso é se posicionar. Amém? E aí eu quero te levar a pensar, você já parou para pensar que Deus te posicionou onde você está e te capacitou por uma razão? Irmãs, a gente precisa pensar. Sabe por quê? Às vezes a gente está vivendo a vida do nosso cotidiano. Todo mundo tem a vida do seu cotidiano, todo mundo tem a sua rotina, todo mundo tem os seus afazeres, né? Acorda cedo, dá comida para o menino, vai trabalhar, chega em casa, arruma a casa, dá comida para o menino, cuida do marido, vai trabalhar. A gente está vivendo a nossa vida, vivendo a nossa rotina, mas a gente não para pensar onde o Senhor nos plantou e o que Ele está fazendo em nós e através de nós. A gente muitas vezes não para pensar que o Senhor me colocou onde eu estou, seja nesta família, nesta casa, neste trabalho, nesta igreja, por um propósito maior. A gente só vai vivendo a vida e fazendo coisas e cuidando e não para pensar que hoje nós somos influenciadoras do reino de Deus onde quer que nós estejamos, onde quer que Ele nos plantou, e a gente precisa pensar nisso e valorizar isso. Não viver somente olhando para o nosso umbigo, né? Mas nós precisamos ter uma macrovisão do propósito de Deus, que nós fazemos parte de algo muito maior. Amém, querida? Você faz parte de um plano de Deus. Algo maior do que eu e do que você, mas nós fomos inseridas neste lugar. E para quê, pastora? Existe um propósito. E nós precisamos fluir dentro do propósito que Deus tem para nós. Quem nos posiciona em lugares estratégicos, querida, é o Senhor. Foi o Senhor que posicionou Esther neste lugar. E os lugares que Deus nos coloca, seja onde for, não é para nossa vanglória. Amém?
não é para se gloriar. Sabe por quê? Porque quanto mais nós achamos que estamos subindo, mais nós estamos e precisamos descer na presença de Deus. Não é para nossa vanglória, não é para nossa vaidade. Você sabe por quê? Porque toda promoção vem acompanhada de responsabilidade. Muitas vezes nós pensamos no glamour de alguns lugares, no glamour de uma plataforma, no glamour de ser uma influenciadora, enfim, no glamour da profissão, mas às vezes nós não pensamos que toda promoção, ela vem acompanhada de responsabilidade, e que a responsabilidade é no nível do lugar onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou. Então, quando a gente pensar no glamour, irmãs, lembra da responsabilidade. Porque quanto mais o Senhor nos entrega, mais alto vai ser o nível de cobrança e de responsabilidade. Porque a palavra diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, todas as vezes que o Senhor nos promove, Ele nos atribui novas responsabilidades. O campo de influência de uma escrava é um. O campo de influência de uma rainha é outro. Gente, olha para mim. Deixa a Cláudia. A Cláudia está fazendo o serviço dela ali. Olha para mim. Olha para mim. Olha para cá. Então, o campo de influência de uma escrava é totalmente diferente do campo de influência de uma rainha. Sim ou não? Esther, ela teve que viver a estação de escrava. Escrava fala de escravidão, fala de sujeição total. Ela não tinha escolha, ela não tinha opção, ela não tinha voz para mudar nenhuma situação, era simplesmente sujeição. Muitas vezes Deus, Ele nos levará a processos onde tudo que nos resta é nos sujeitar. Tudo que nos resta é nos sujeitar. Estações em que nós mesmas não temos o poder, nós não temos a escolha de nos mover sozinhas. Quem aqui já viveu um momento assim? Você não consegue se mover sozinha. E às vezes a gente, nesses momentos, nós ficamos acuadas pelas circunstâncias, a gente não enxerga a saída, e deixa eu te dizer, pode até parecer que você está sozinha, pode até parecer que Deus esqueceu de você neste lugar, mas na verdade, Ele está te forjando para a próxima estação, porque é assim que Deus trabalha. Não pense você que Deus vai te colocar em um lugar de alto nível de responsabilidade, sem forjar o seu caráter, sem tratar com a sua alma, porque Ele não vai. Ele não vai. Então, se você está sofrendo muito, se alegra, fala glória a Deus. Fala glória a Deus, irmãs. Sabe por quê? Porque Deus quer te promover, olha que bênção. Então, quanto mais arroxo, maior é a promoção que Ele tem para te entregar. Mas Ele precisa trabalhar aí na sua alminha, na nossa alminha chiliquenta, no nosso caráter muitas vezes, no nosso orgulho. E muitas vezes Ele vai nos sujeitar a esses lugares, a essa estação. Não porque Ele quer nos punir, mas porque Ele quer nos forjar, para nos preparar para a próxima estação. Amém, querida? Agora a gente não pode esquecer que toda estação ela tem começo e fim. É mesmo, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a dor não vai durar para sempre. A tristeza não vai durar para sempre. Mas também a primavera não vai durar para sempre. Toda estação tem começo, meio e fim. Agora, o que acontece aqui é que Deus já havia tirado Esther da estação de escrava. Mas, por um momento, ela ainda insistia em se comportar como tal. Porque ela ainda não tinha entendido. Então, você percebe que Esther estava posicionada no lugar certo, na hora certa, mas com a mentalidade errada? Ela ainda não tinha entendido, a ficha dela ainda não tinha caído. Porque da noite para o dia, irmã, você pensa aqui comigo, a mulher virou de escrava a primeira dama. É muita coisa para você absorver. De alguém totalmente desconhecida, que tinha uma vida ali corriqueira, uma rotina simples. Da noite para o dia, a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, ela estava no lugar certo, na hora certa, mas com a mentalidade ainda
errada. Por quê? Ela ainda carregava a mentalidade de escrava. Escrava. E o que é que a gente vê? A mente dela não acompanhou a sua ascensão. Deixa eu te falar uma coisa. O de repente de Deus pode acontecer na sua vida. Agora você fala. Mas se a sua mentalidade não estiver alinhada com aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, nada vai mudar. Você vai permanecer exatamente do mesmo jeito. Você pode estar sentada no trono. Faz o teste ali fora, a gente tem um. Mas se a sua mentalidade não estiver alinhada com aquilo que Deus quer fazer, nada vai mudar. Percebe? Deus, Ele nos posiciona. Deus, Ele nos coloca em lugares estratégicos. Deus, Ele abre portas para nós. Mas se a nossa mentalidade não estiver alinhada, não acompanhar aquilo que Deus está fazendo, nada vai mudar. E aí é onde muitas pessoas entram em crise. Por que nada está mudando? Aí é onde muitas vezes a gente quer culpar Deus. Porque as coisas não mudam e não acontecem na nossa vida. Por que as coisas não mudam e não acontecem? Porque a nossa mente, ela não está acompanhando aquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos ter o quê? Uma mentalidade transformada. Amém, querida? Uma mentalidade transformada. Não adianta a gente estar no lugar certo e na hora certa, se a nossa mentalidade não estiver alinhada com o propósito de Deus. Você não vai viver os planos dele. Isso não é frustrante? Nós cantamos aqui que Deus vai na frente e abrir. Vou cantar para vocês. Caminho quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas se eu não estiver posicionada, o que vai acontecer? Nada. Nada. Não adianta. As coisas não vão mudar. Então, o que Deus espera de nós? Posicionamento, transformação de mentalidade. Nós precisamos entender isso, queridas. Porque senão, você sabe o que pode acontecer? Nós podemos perder o tempo de visitação de Deus na nossa vida. E perde. Você já viu aquela conversa de, como é que é o ditado? Cavalo arriado não passa. Cadê as antigas? Me socorre aí. Não passa 2 vezes? Ninguém conhece essa história do cavalo arriado? As velhas levantavam, tô brincando. Você já viu a história? Tá lá no desespero, passa o cavalo arriado para te socorrer, para te trazer refrigério, para você fazer uso dele. É isso, irmãs, raciocina aqui, olha, pensa comigo. Não passa. E muitas vezes nós vamos perder o tempo da visitação de Deus, porque ela está passando, Deus está abrindo, Deus está movendo, mas a minha mente está escrava do mesmo lugar. Se você hoje é a mesma mulher que você era 10 anos atrás, querida, tem alguma coisa errada na sua vida. E eu falo isso com convicção. Você sabe por quê? Porque o evangelho, eu preguei isso aqui outro dia, é transformação. E nós estamos sendo transformadas todos os dias. E só vai acabar na eternidade. Se eu hoje sou a mesma Alessandra de 10 anos atrás, irmãos, eu sou escrava. Eu sou escrava de uma mentalidade errada. Então pensa nisso. Você está se movendo de acordo com a nuvem, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está movendo. Você está compreendendo o que Deus está fazendo, porque Esther até aquele momento tinha entendido na dica. O que é que está acontecendo? Não sei. O que eu posso fazer? Nada. Percebe, queridas? Então, a primeira instância, Esther se posicionou com a mentalidade de escrava. Porque ela tinha ali, quem ele está achando que eu sou na fila do pão, meu Deus? Para salvar uma nação. Eu acabei de sair ali, nem cabelo de mel ainda, acabei de virar a página. Quem ele está achando que eu sou? Para salvar um povo, quem sou eu? Então, já que eu não tenho poder de mudar nada, eu não vou fazer nada. Fala para ele, eu não posso fazer, não tenho o que fazer. Então, já que eu não tenho poder de nada, eu vou deixar o meu povo morrer. Então, já que esse marido meu não muda, eu não vou orar por ele mais também não. Então, já que ele não faz o que eu preciso ou o que eu quero, eu também não vou fazer nada para ele não. Não fazer nada é se posicionar contra. Percebe? E quem vai colher os frutos da consequência? Nós. Porque
Foi exatamente o que Mardoqueu disse para ela: você está achando que você está salvo? Você está achando que só você de todo o povo vai ficar bem? Era o povo dela, era a família dela, vamos dizer assim. Você acha, querida, que se você deixar de se posicionar dentro da sua casa, você não vai sofrer as consequências? Você vai. Você vai. Presta atenção. Você está entendendo? Quem aí está entendendo diz amém. Então, queridas, e outra coisa que é interessante lembrar, que Esther, ela estava ali substituindo uma rainha que não se posicionou. Percebe que forte? Deus substitui, pastora? Deus substitui. Se eu não funcionar dentro do plano dele, o plano dele, não foi o que Mardoqueu disse para ela? Se você se calar agora, você pode. Deus vai enviar outro socorro. Deus vai levantar outra pessoa. Agora você e a sua casa vai perecer. Não foi exatamente isso que ele falou para ela? Agora ela estava ali substituindo uma rainha que não se posicionou de acordo com o lugar em que ela estava. Então a gente precisa pensar. Ali havia um peso de responsabilidade sobre ela muito grande. Mas a mente dela ainda não tinha sido liberta da mentalidade de escrava. E querida, na verdade é muito mais sobre como a gente se vê. Sobre a nossa mentalidade sobre nós mesmos. Sabia disso? Que grita dentro de nós que nós não podemos ir além. É a nossa mentalidade de escrava. Porque nós somos escravos da nossa mentalidade. Não é isso que a Bíblia nos diz, que Provérbios nos diz? Assim como vê o homem, assim ele é. Então, se você se vê como uma coitada, você vai ser uma coitada. Se é assim que nós nos enxergamos, assim como nós nos vemos, assim nós seremos. Então, é muito mais sobre nós. Por muito tempo na minha vida, queridas, eu me subestimei. Eu meio que falava igual Moisés: Senhor, eu não envio fulano. Porque eu não quero não. É sério. Eu não. Levanta Beltrano no meu lugar. Eu não, Senhor. E quando eu estava aqui ouvindo a Ada cantar, nossa, eu me emociono, cantar aquela canção, quem é este, né? Que era sem pecado e não me condenou. Que no lugar da morte, vida me entregou. E aí eu me lembro quem era eu na fila do pão. E de onde o Senhor me tirou. Irmão, só quem conhece minha vida sabe de onde foi que Ele me tirou. Quem conhece minha história sabe. E eu fiquei ali no meu lugar e eu fiquei tão tocada. Eu falei: Senhor, eu não merecia. Então eu não tenho o direito de dizer para o Senhor: envia outro no meu lugar. Levanta o outro e não eu, porque eu preciso servir para uma coisa no seu reino. Eu preciso compensar. Isso é a minha mentalidade, tá, irmãs? De alguma forma, eu preciso servir o seu reino. Eu não tenho direito de dizer: envia outro e não eu no meu lugar, Senhor. E um dia o Espírito Santo, ele me confrontou muito com isso, porque eu sempre fui dessas, irmã, eu sou desapegada mesmo. De verdade. A minha vida me fez ser assim, né? Até pessoas, eu amo, mas na hora de ir embora eu não fico morrendo, não, irmãos. Eu abraço, dou tchau, vai, Deus te abençoe e te prospere. E é isso. Já tive dependência emocional, hoje não. E eu sou uma pessoa desapegada em vários aspectos. Irmã, se Deus hoje falar assim: pegue sua mala e vai lá para a África, todo mundo sabe que eu vou, né? Fácil, né? Vou embora. Eu não tenho esse apego, sabe? A estrutura, eu não tenho esse apego em lugar, eu não tenho esse apego em títulos, em plataforma. O que eu sempre pedi ao Senhor é que a vontade dele se cumprisse na minha vida. E o dia que eu estava falando isso para o Senhor, o Espírito Santo, ele me confrontou, sabe? No meu lugar secreto, enquanto eu estava orando. E eu justamente comecei a lembrar onde eu era, de onde ele me tirou. Sabe, irmãos, a gente precisa honrar o Senhor. Aonde Ele te plantou, seja dentro da sua casa, mulher, quando você estiver lavando a sua louça, quando você estiver cuidando dos seus filhos, do seu marido. Nós somos privilegiadas porque nós fomos encontradas por Ele. E a primeira coisa
que eu sempre digo que eu nunca vou entender o que foi que ele viu em mim. Eu falo, Senhor, o que foi que o Senhor enxergou? Mas naquele dia eu encontrei um lugar no meu coração que eu falei, eu preciso honrar o Senhor. Eu preciso honrar o Senhor, porque Ele me amou, apesar de todas as minhas fraquezas. Ele me amou, apesar de quem eu era e de onde eu já estive. Ele me enxergou, e Ele me tirou desse lugar. E olha onde Ele me colocou. Sabe, queridos, a gente precisa valorizar isso. Apesar de todas as suas fraquezas, de todas as suas deficiências, o Senhor, Ele te escolheu para um tempo como este. E a segunda coisa, no dia que o Espírito Santo falou comigo, que independente daquilo que eu sinto, que eu preciso me posicionar à altura do lugar que Ele me confiou. Então é independente do que você sente. É independente se é confortável para você ou não. Sabe por quê? A maioria das vezes é muito desconfortável. Você acha que é fácil ser pastora de uma igreja, irmãs? Você acha que é fácil? Não é não. Tem os desconfortos. Tem a solidão. Tem as traições. Tem tudo isso no pacote, um pouco mais. Mas sabe o que me mantém neste lugar? Foi eu entender que um dia Ele me escolheu, Ele me tirou de onde eu estava e Ele confiou algo nas minhas mãos. E eu preciso, não é se eu quero, porque quem me conhece perto sabe que eu não quero, não. Não é sobre se eu quero. Mas eu preciso me posicionar à altura do lugar que o Senhor me confiou. Amém? E eu quero dizer isso para você. Se posicione à altura do lugar que o Senhor confiou a você. Chega de ser a coitadinha. Amém, irmãs? Amém. Chega de ser lembrada como a órfã. Deus tem mais para fazer na sua vida. E Esther só acessa a nova estação quando ela se posiciona de acordo com o lugar que Deus colocou ela. Ali sim ela funcionou como uma rainha. Não é só botar um vestido bonito. Olha, uma saia bonita, amei minha saia, gente. Não é só botar uma roupa bonita e uma coroa na cabeça. É muito mais do que isso. Somente o dia que ela entendeu o porquê Deus colocou ela naquele lugar. E ela se posicionou, porque ela poderia ter morrido. Mas ela não deixou de fazer aquilo que o Senhor confiou para ela. Mesmo que era um lugar de total desconforto, de medo, ela se posicionou. E é sobre isso. Agora, queridos, o primeiro lugar que nós precisamos nos posicionar, quando ela entendeu, quando a mentalidade dela alcançou o propósito de Deus, qual foi o primeiro lugar que ela correu? Para a presença de Deus. Diante daquele cenário, a primeira atitude de Esther foi se posicionar no Senhor. Então, o primeiro lugar que nós precisamos nos posicionar é no secreto. É no Senhor. Ela fez o quê? Ela foi orar, jejuar e buscar a direção do alto. E Deus deu a ela toda a estratégia para vencer o inimigo. Ela não precisou pegar uma espada. Ela não precisou fazer nada. Deus deu as estratégias para ela. Ela não precisou guerrear. Deus deu todas as estratégias para ela. Você vai fazer assim, você vai fazer assim. E no final, ela teve êxito. Toda aquela condenação contra o seu povo foi anulada, porque ela se posicionou. Mas ela se posicionou no Senhor. E quando a gente fala de secreto, a gente sempre lembra de Jesus dizendo, olha, quando você for orar, o que você faz? Entra para o teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Então é para esse lugar que nós precisamos ir. Porque quem se posiciona no secreto vai vencer no público. Não é o contrário. As nossas guerras a gente vai vencer no secreto. E aí eu quero dizer para você, talvez muita coisa está dando ruim na sua vida. Olha aqui para mim.
Está dando errado na sua vida. Porque você tem tentado lutar na força do seu braço. Você tem tentado resolver a sua vida sem buscar direção no Senhor. Queridas, e como a gente sofre prejuízos grandes por isso. Esse é o motivo de nós perdermos muitas batalhas na nossa vida, sabia? Porque nós não nos posicionamos no Senhor. Como nós perdemos quando nós tomamos decisões precipitadas. Sabe por quê? Nós corremos risco de errar com Deus e com as pessoas. Esther, naquele momento, irmãs, pensa na pressão daquela mulher naquela hora. Todo um povo estava com expectativa sobre ela. Você precisa fazer alguma coisa. Você, é a resposta para nós aqui. E ela não sabia o que fazer. Então, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente vai buscar resposta em quem sabe. A gente vai buscar resposta em quem tem a direção para nos dar. Ela poderia ter se deixado levar pela pressão que estava sobre ela, que era grande, que todo mundo queria no tempo, corre, porque é urgente, é óbvio que era urgente. É óbvio que era urgente, ela poderia ter se deixado levar pela pressão. Mas o que ela faz? 3 dias de jejum, não me espera a resposta minha agora, porque eu não tenho resposta. Então eu vou buscar em quem tem resposta, em quem tem direção, em quem tem livramento para nos dar. E é isso que ela faz. E o que acontece? O Senhor dá a ela toda estratégia. Então, querida, quando ela viu o cenário, esse cenário aqui, se eu tentar fazer qualquer coisa de mim mesma aqui, vai dar ruim. Ela entendeu que ela não podia lutar aquela guerra sozinha. Ela não podia lutar aquela guerra na força do braço dela. Então ela foi buscar reforços naquele que não perde nenhuma batalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos discernir as nossas guerras. Amém, irmãs? A gente precisa aprender a discernir as nossas guerras. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas. O que a Bíblia diz que a nossa luta, ela é contra principados e potestades. Agora o Senhor, Ele nos diz o quê? Que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Então não são armas carnais, são armas espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo o engano das trevas. Então, queridas, há guerras que só se vence de joelho dobrado. Na presença do Senhor, buscando discernimento e direção no Senhor. Há guerras que a gente vai guerrear ali, queridas, não é com espada, não, é com lágrimas nos pés do Senhor. É nesse lugar. Pastora, mas está difícil demais, você não tem noção, não dou conta, vou separar, vou divorciar, não aguento mais. Querida, bota a tua cara no chão, você está fazendo o quê? Bota a cara lá no pó. Vai buscar resposta de quem tem orientação para te dar. Não tome decisão precipitada por pressões externas ou pressões internas. Vai para o Senhor. Se posicione nesse lugar que é o lugar secreto. Posso ouvir um amém? Amém. Irmã, se nós falharmos nesse lugar, nós vamos falhar em todo o resto. Porque esse lugar é a base de todo o resto. Se a gente não se posiciona no Senhor, se você não é uma mulher que vai buscar no Senhor resposta, é a base de tudo. O que a gente faz, irmãs? A gente vai errar. A gente vai tomar decisões precipitadas. A gente vai fazer coisa errada, a gente vai fazer bobeira, porque a gente faz. Então a gente precisa de orientação do alto. Se nós não temos uma vida no secreto, se nós não somos posicionadas no secreto, se nós não buscamos orientação do alto, queridas, nós vamos fracassar. E vamos arrastar um monte de gente com a gente. Talvez você vai arrastar sua família pro buraco. Por quê? Porque não se posicionou no Senhor quando deveria. Percebe como isso é sério? Então não tome decisões precipitadas, querido, baseada em circunstâncias, em pressões,
nem pressões externas que pessoas possam estar colocando sobre você, e nem impressões internas, porque há uma guerra aqui dentro de nós. Não há, irmãs? Há uma guerra constante dentro de nós. Mas aí a gente faz o quê? A gente se posiciona no Senhor, porque é de lá que vem a resposta. Outra coisa, o nosso posicionamento pode anular decretos contrários. Amém? Olha que forte isso. O nosso posicionamento pode anular decretos contrários, porque foi o que aconteceu aqui. O posicionamento de Esther fez com que um decreto de morte contra uma nação fosse anulado. Olha o poder de influência, irmãs, de uma mulher que é posicionada no Senhor. Queridos, o poder, sabe, do posicionamento que você tiver, vai e pode anular todo decreto contrário contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Posso ouvir um amém? O inimigo planejou matar aquele povo, irmãs. Era matar uma nação toda. Mas quando Esther assumiu a responsabilidade do lugar que o Senhor a colocou, tudo mudou, porque o decreto foi cancelado. Queridas, a Bíblia diz assim, que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Você lembra disso? Quando você está lá na sua vida, no cotidiano da sua vida, quando o diabo, que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando o momento da sua fragilidade para ele poder entrar e te arrebentar, você lembra disso? Ele trabalha 24 horas para nos destruir, eu vou te lembrar. Ele trabalha 24 horas para destruir você, para destruir a sua casa, a sua família, para tomar a mente dos seus filhos. Ele não a gente dorme, ele não. Ele não descansa. Esse é o papel dele, de destruidor. Agora, querida, o seu posicionamento tem o poder de anular os decretos das trevas sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério. E eu te pergunto, você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Não é? Deus nos deu tudo que nós precisamos para fazer tudo o que Ele quer que façamos. Deus nos deu autoridade do alto. Deus nos deu unção do alto. Deus nos deu armas poderosas. Deus nos deu poder. Ele fala, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a obra do mal. Está em nós esse poder. E a gente faz o que com isso, irmãs? Dentro da nossa casa, você está vendo o diabo destruir a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Você edifica a sua casa. Mas a tola com as próprias mãos, o que ela faz? Ela destrói. Eu quero que você pense, seja sincera com você mesma onde você está agora. Você tem construído ou destruído? Uma mulher que é posicionada no Senhor, ela constrói. Ela se posiciona. Ela vê que o diabo está tentando cirandar, ela vai para o secreto, ela levanta a mão, ela bota o Satanás para correr, porque ela tem autoridade do alto para fazer isso. Mas às vezes eu vejo mulheres assim, perdidas, com a mentalidade escrava, que não se posiciona dentro das suas casas. E muito pelo contrário, irmãs, faz guerra. Querida, quem vai perder essa batalha? Você vai perder essa batalha. É a sua casa. Então se posicione. Se posicione como uma mulher segundo o coração de Deus. Como uma mulher que entendeu o lugar que Deus colocou. Por alguma coisa você é responsável. Por alguma coisa você é responsável. Deus confiou alguma coisa nas suas mãos, irmã. Não me venha com aquela conversa que não tem. Você tem. Deus depositou algo sobre você.
Deus, Ele conhece você ainda antes de você nascer. Ele te chamou pelo seu nome. Ele te encontrou. Quando você estava perdida, Ele te achou e Ele te trouxe para esse lugar. E Ele te deu tudo que você precisa para que você vá. Não é isso que a gente faz pelos nossos filhos? A gente cria, tá aqui, bebezinho. A gente cria os nossos filhos. A gente ensina os nossos filhos a andar. Eles vão ficando independentes e a gente vai empoderando eles para que eles possam viver. Foi isso que Deus fez conosco. Como filhas, Ele nos empoderou para que a gente vá e faça o que a gente tem que fazer. Mas você precisa se posicionar. Você está perdendo batalha? Eu te pergunto, você está se posicionando? Ou você está guerreando dentro da sua casa? Como se fosse o inimigo. Você está o próprio inimigo da sua casa? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Fala comigo. O sangue de Jesus tem poder. Você é o inimigo dentro da sua casa. O sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus, irmãs. Acorda. Porque o diabo está lá dançando. Você está vendo o espírito de ira. Você está vendo o diabo dançando e fazendo o que ele quer dentro da sua casa. Com seus filhos, com seu marido, no meio da sua família. E você, em vez de se posicionar no Senhor, você começa a ser um diabo também. Não faz isso. Mentalidade escrava. Joga fora a velha mulher, o velho homem, a velha mentalidade. Bate o pé lá dentro da sua casa, fala: Satanás, aqui não. Aqui você não tem poder não. Você está vendo a ruaça, você bota ele para correr. Dentro dessa casa só tem um rei e você não tem lugar aqui. No meu casamento você também não tem lugar. Na vida dos meus filhos, na minha vida, você também não tem lugar. Bota ele para correr, irmãs. Toda ameaça das trevas, que foi o que Esther fez. A afronta do inimigo para destruir o povo dela. O diabo, ele não resiste a uma mulher posicionada no Senhor. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado com autoridade. Fala para ela. O diabo não resiste uma mulher posicionada. Ele não resiste uma mulher posicionada em Deus. Então, se posicione e pare de dar desculpa. Amém? O que tem impedido você de se posicionar? Porque a gente sabe que na prática, muitas vezes é tão difícil se posicionar, não é? Sim ou não? A gente vem, talvez você está aí me ouvindo e fala assim: não, está muito fácil, falar é fácil. Mas na prática, muitas vezes, é tão difícil a gente se posicionar. A gente está lá no meio da coisa acontecendo e parece que a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer. Não é? Então, o que te impede de se posicionar no Senhor? Você consegue responder para você mesma? O que te impede hoje de ser uma mulher posicionada no Senhor? Fala para você aí na sua mente. Talvez o medo, ele pode nos paralisar. Dá uma melhorada aqui, gente, no som. Cadê o Aleph? Está com som? Está ruim? Não, então é o meu retorno, então. O medo, ele pode nos paralisar e nos impedir de viver as promessas de Deus. São muitas coisas que podem nos impedir. O medo é uma delas. Mas se nós não decidirmos vencer o medo, se eu não decido me expor e me posicionar à altura do lugar que o Senhor me colocou, Deus pode levantar outro para fazer aquilo que era para eu fazer. Aquilo que era para você fazer. Por quê? Porque eu deixei com que o medo me paralisasse. Eu creio que naquele momento Esther, ela teve medo. Ela teve medo. Ela pensou: gente, eu posso morrer. Não é uma coisa fácil de se fazer. Não vamos também florear tudo aqui, porque não era fácil. Não era fácil encarar o rei e uma sentença de morte que poderia vir. Então o medo, ele tenta nos paralisar. Eu me lembro aqui dos espias, quando Moisés envia os espias. E quando eles voltam, o relatório da maioria deles, com exceção de 2, era o quê? A terra é maravilhosa, mas tem gigantes. E tipo assim, não vamos possuir essa terra mais. A terra que Deus prometeu. A herança que Deus prometeu. E eles ficaram terrivelmente apavorados porque tinha gigante.
Eles desprezaram a herança de Deus, do Deus que abriu um mar para eles passarem. O que eram aqueles gigantes? Mas eles desprezaram porque eles foram paralisados pelo medo. Então talvez o medo, ele te paralisa. Ele tem impedido você de romper, impedido você de avançar. Irmãs, eu tenho tantos medos. Meu Deus, eu tenho muitos medos. Eu tenho que orar sempre, Senhor, faz a sua vontade, porque a minha, às vezes, é me esconder, é fugir, é correr. Mas a gente precisa se posicionar. Se posicionar e não permitir que o medo de viver as promessas de Deus nos paralise. Paralise você de viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quantas coisas você tem deixado de viver porque o medo te paralisou? Você já parou para pensar quantas coisas você já perdeu na vida? Quantas oportunidades Deus botou elas na sua frente, diante de você, mas você perdeu. Por quê? Porque você se deixou ser paralisada, ser vencida pelo medo. Agora a palavra nos diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o verdadeiro amor, ele vive dentro de nós. E ele te empodera para vencer o medo. Outra coisa que pode nos impedir de nos posicionarmos, a insegurança. Às vezes a gente é escrava da insegurança. É a ansiedade, é excesso de futuro. Porque a gente não tem controle sobre todas as coisas. A gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle sobre a própria vida. Estava falando isso com uma pessoa hoje, que teve um acontecimento com um familiar. E ela falou assim, a gente estava lá tudo bem, de repente. Eu falei, pois é. A gente não sabe do nosso amanhã. A gente não tem controle de nada. E muitas vezes a insegurança, ela nos paralisa, ela nos impede de nos posicionar em Deus, de nos mover. Sabe, queridas, fé é dar o passo mesmo sem ver o chão. É até clichê isso, mas é um fato. É você caminhar, não sob a sua certeza, mas sob a palavra do Senhor. Porque quando a gente anda sob a palavra de Deus, queridos, os medos se vão. E nós sabemos que nós estamos seguras nele. Quando Pedro caminha ali sobre as águas, antes disso eles veem Jesus de longe, acham que Jesus é um fantasma. E Jesus diz, calma, não tenham medo, não, sou eu. Aí Pedro diz, se é o Senhor, então me manda ir ter com o Senhor. E a Bíblia diz que o mar estava ali nervoso, as ondas, estavam fortes, o vento forte. E Pedro, ele pisa fora. Eu fico tentando imaginar a cena dele botando o pé para fora daquele barco, dele pisando sobre o impisável. Dele se movendo sobre uma estrutura totalmente insegura. O que sustentou aquele homem naquele lugar, queridas? Foi porque ele se posicionou na palavra que Jesus deu para ele. Vem. Queridas, Deus, ele já entregou palavras sobre a sua vida. Está aqui, ó. Tudo que está naquela palavra. É tudo para você. É tudo para nós. Mas muitas vezes nós não ousamos botar o pé fora da nossa zona de conforto. Porque a gente não quer se sentir insegura. Irmãs, eu me sinto muito insegura em muitas coisas. Mas eu preciso ousar acreditar. Eu preciso crer que aquele que me chamou, aquele que me resgatou do império das trevas, aquele que me plantou neste lugar, ele vai me segurar. Ele vai me sustentar. Então você precisa crer. Você precisa crer que ele vai te sustentar. Ele vai sustentar a palavra que ele te deu. Ainda que você olhe e você veja que é algo impisável, que é inseguro. Mas o que está te segurando não é o chão. O que está te segurando é a palavra que ele te deu. O que nos segura, querida, não é o chão que você pisa. Não é o controle que você acha que você tem. O que nos segura é a palavra que ele nos deu. A palavra sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que o céu, o firmamento, as águas, a terra, tudo isso é sustentado pela palavra de Deus. O que é eu e você, irmãs? Ele sustenta o universo nas mãos dele. Então nós precisamos entrar neste lugar.
Quando Pedro começou a afundar, quando ele deixou de olhar para Jesus. Quando ele olhou para as ondas, ele olhou para a circunstância, ele esqueceu da palavra que Jesus deu, ele esqueceu que Jesus estava ali na frente dele, ele esqueceu de tudo. A fé foi embora. Olha que a gente vive a montanha-russa da fé, né? Todo dia, ai, hoje eu vou matar um leão. E você vai, aí no fim do dia você está lá, com o leão pisado no seu pescoço. Porque a montanha-russa de fé. Uma hora eu tenho fé para matar um leão, na outra hora, meu Deus, é desesperador, né? Mas o ser humano, nós somos assim, não é só Pedro, não. Eu me identifico muito com Pedro, inclusive. Sabe, queridos, mas ele ousou sair, ele ousou pisar. Mas o que fez ele afundar foi no momento em que ele tirou os olhos de Jesus. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, que nós nos esquecemos da palavra que ele deu, nós vamos afundar. Presta atenção quando você está passando por problema, que você muitas vezes, irmãs, isso é sério, nem lembra dessa palavra aqui, sim ou não? Nem lembra do que Jesus falou. Você está lá passando pelo problema, descabelando, morrendo, gritando, brigando com Deus e o mundo, com todo mundo, com o marido, com o filho, e faz aquela ruaça. Mas tem hora que a gente não para lembrar que nós é crente. Aleluia. Sou crente, epa. Meu Deus, eu tenho uma palavra aqui que me sustenta. Para onde eu vou? Eu vou correr para cá. Eu estou segura nessa palavra. Querida, nós estamos seguras no Senhor, na palavra do Senhor. É Ele quem te sustenta. É Ele, não é homem nenhum, não é ser humano nenhum, não é o seu trabalho. Não é. Quem te sustenta é o Senhor. É a palavra dEle que te sustenta e que te mantém de pé e que te levanta daquela cama todos os dias. É essa palavra. Então se agarre nela. Não permita, querida, que a insegurança paralise você, impeça você de se posicionar. Se lembre da palavra. Vai para essa palavra, libera essa palavra, porque ela é viva. Irmãs, a gente perde guerra. A gente sofre, a gente chora, a gente dá crise. Você sabe por quê? Porque a gente tira os olhos de Jesus e a gente se esquece da palavra dele. Porque às vezes você está lá em crise na sua vida particular e está lá lamuriando porque nada dá certo para você. Você se lembra dessa palavra? Você busca nela? Às vezes você está em crise no seu casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gente, Jesus, ele é tão maravilhoso. Deus deixou tudo aqui. Está tudo aqui. O que você precisa? Está aqui. Você precisa de conselhos? Está aqui. Conselhos para um casamento saudável, feliz? Está aqui. Você precisa de conselho para criar seus filhos? Está aqui na palavra. Você precisa de conselho para ser bem-sucedida profissionalmente na sua vida? Está aqui na palavra. Você precisa de conselho para ser uma mulher posicionada no Senhor? Está aqui na palavra, para conhecer os seus limites, porque nós temos nossos limites, tá, irmãs? E Deus também colocou limites para nós. Não é assim, eu posso ser quem eu quiser, não, tá? Não é não. Eu tenho e posso ser quem o Senhor quer que eu seja. Amém? Está tudo aqui. E por que nós não fazemos uso disso aqui? Por que quando está em crise no casamento, já quer se separar, já quer largar, já quer chutar o balde e não vai para a palavra de Deus? Por que quando a família, os filhos estão lá te dando trabalho, você não sabe o que fazer? Por que não vamos para a palavra de Deus? A gente esquece. Por isso a gente se desespera. Por isso a gente começa a afundar. Por isso muitas casas, muitas famílias estão se afundando, porque não há ninguém que se posicione dentro delas. Então, querida, faça a diferença hoje. Amém? Seja essa mulher que vai se posicionar dentro da sua casa, que vai bater o pé e vai botar o cão para correr lá de dentro. Seja essa mulher que vai dizer: aqui, Satanás, você não entra. Aqui você não tem poder. Seja essa mulher. Já para finalizar, outra coisa que muitas vezes nos impede de posicionar, isso aqui, irmãs, eu escuto mais no gabinete. Que é a decepção. Eu falo porque eu já fui essa pessoa aqui, ó. Eu já fui essa pessoa.
Quantas mulheres, elas estão enterrando o chamado porque se decepcionaram. Estão enterrando as suas vidas porque se decepcionaram com pessoas. Constroem um muro em torno delas e não avançam mais. Quando você constrói um muro ao seu redor para impedir que pessoas te acessem, você está presa lá do lado de dentro. Você lembra disso? Você está se aprisionando por causa de decepções que você já teve na sua vida. E muita gente não consegue ultrapassar isso aqui. Quantas pessoas, irmãs, olha, Esther, ela poderia ter sido a pessoa mais infeliz e amargurada da vida. Ela tinha tudo. Pode subir. Tudo para ser a pessoa mais infeliz e amargurada. Porque ela se tornou órfã ainda tão jovem. Perdeu seus pais. O seu povo estava em cativeiro de uma outra nação, uma nação pagã, um povo que não era seu povo. Ela tinha tudo para ser uma pessoa amargurada e infeliz. Mas ela se posiciona. O favor de Deus estava sobre ela, querida. Então deixa eu te dizer, presta atenção em mim. Já estou finalizando. Não permita que as decepções roubem de você o seu futuro. Eu vou repetir. Não permita que as suas decepções roubem de você o seu futuro. Irmãos, eu já fui uma pessoa decepcionada. Uma pessoa muito magoada por conta de decepções. Porque me decepcionaram. E quantas pessoas eu já decepcionei? Você já parou para pensar que você já decepcionou um monte de gente? Então a gente não é essa gracinha toda não, tá? Não é. Você não é essa gracinha toda. Porque assim como você já foi decepcionada, você também já decepcionou pessoas. Agora nós podemos construir muros para nos afastar das pessoas, mas esse muro vai nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Eu tive momentos que eu não queria nada, pastora já, tá, gente? Eu já tenho mais de 20 anos de ministério pastoral. E eu já fui essa pessoa que falava assim, eu não quero nem ver gente na minha frente mais. Não quero, não acredito mais nas pessoas. Porque um dia o líder me magoou mesmo, irmãos. Mas ele não é maior do que o meu Senhor, que morreu por mim naquela cruz. É por causa dele que eu me movo. Não para agradar pessoas, para ter aprovação de pessoas. Sabe por que a gente se decepciona? Porque a gente está esperando a aprovação de pessoas. Enquanto você estiver esperando a aprovação de pessoas, você vai ser uma pessoa decepcionada. Porque você é dependente emocional de pessoas. Eu já fui. Eu tinha uma carência na minha vida, que era paternidade. O dia que alguém falou que era meu pai, eu falei, pronto, achei meu pai. Por que eu me decepcionei, irmãs? Porque eu botei expectativas erradas na pessoa errada. Então a culpa foi minha. Um dia o Espírito Santo me falou isso, depois de 2 anos de pereba. De 2 anos, não quero mais, não quero, e Deus me amassando, e eu não quero, não vou, ainda bem que Deus não desistiu de mim, ainda bem que Deus não desiste de você. 2 anos de pereba, morrendo, lambendo pereba, culpando Deus e o mundo. Eu não, eu era uma gracinha. Vítima, eu sou vítima. Sabe o que o Espírito Santo falou? A culpa é sua. Num dia eu orando, o Espírito Santo falou, a culpa é sua. Assume a sua responsabilidade. Porque você colocou as suas expectativas em cima de pessoas. Você buscou paternidade no lugar errado, porque você tem um pai. Então, queridos, a culpa de muitas decepções não é do outro, é nossa. E aí a gente paralisa a nossa vida, porque a gente está culpando o outro por aquilo que eu mesmo estou fazendo comigo. Fica de pé no seu lugar. Então chega de desculpa. Chega de desculpas. Quais são as desculpas que nós estamos dando para o Senhor?
Por que nós não nos posicionamos? Não existe motivos, queridos, suficiente. Não existe. Não existe. Não coloque pessoas acima de Deus na sua vida. Você está me ouvindo? Não coloque pessoas acima de Deus na sua vida. Coloque o seu coração na pessoa certa, que é no Senhor. Se posicione como uma mulher que foi chamada para este tempo. É para este tempo que o Senhor, Ele te chamou. Para agora. Não é para amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu respondo o chamado. Amanhã eu me posiciono. Ei, a sua vida está passando. É a sua vida. É a sua vida, é a sua jornada. Ela está passando e você está ficando para trás. E a culpa não é de Deus. A culpa não é do outro. A responsabilidade é minha e sua. Deus, Ele está chamando você hoje. Deus está chamando mulheres hoje aqui neste lugar, para sair deste lugar onde o medo tem te aprisionado, onde você não tem se movido porque você não sente segurança, e onde você construiu muros para afastar todos, e você está afastando inclusive o propósito de Deus da sua vida. Um dia diante do Senhor, você não vai poder dar nenhuma desculpa para Ele. Nenhuma, queridos. E deixa eu te falar, nós vamos ter que prestar contas. Você e eu, nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. Quais serão as nossas desculpas? Não há nada tão terrível e tão difícil que nós possamos passar que antes Ele não tenha passado. Ele passou por muito mais. Ele passou para que hoje eu e você estivesse aqui e tivéssemos a oportunidade de segui-lo e de servi-lo e de sermos mulheres que vão influenciar